A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora, faz parte da sua vida. Aliance, aqui se vive melhor. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú, descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações, você acima de tudo. Construtora Tropical, construindo qualidade de vida. Começa mais um programa Master Imóveis, hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, e quero em primeiríssima mão dizer que chegamos em Campina Grande, uma grande novidade. Veja o VT. Com muita alegria, anuncio um grande passo dado pela TV Master. Chegamos em Campina Grande. Um desejo antigo, um sonho realizado. Uma das mais importantes cidades do país agora tem a TV Master. Uma TV genuinamente paraibana que se orgulha de sua terra, assim como todo bom campinense. A nossa chegada na cidade é fruto de uma parceria com a NET, a maior operadora de TV por assinatura do Brasil. E para você de Campina Grande ter a TV Master, assine agora mesmo a NET 0800 607 1001. Campina, agora a TV Master também é para você. O programa Master Imóveis reunirá todos os construtores, incorporadores, imobiliárias, corretores de imóveis, arquitetos, engenheiros, toda a cadeia produtiva do mercado da construção civil, do comércio, do serviço e, claro, um programa maravilhoso que tem a sua audiência prestigiada em João Pessoa, agora em Campina Grande. Já já estaremos aí. Vamos conversar hoje com o advogado André Cabral. Ele é especialista também no direito imobiliário, um assunto extremamente importante para que você possa entender, principalmente você proprietário de imóvel, é a locação para a temporada. Então, André, muito obrigado, boa noite. E já lhe pergunto, o que é uma locação para a temporada, o que ela contempla, o que pode ser feita especificamente? Boa noite, Rômulo, boa noite, Paraíba, né? Agora com esse novo passo da TV Master, a gente pode, né, de fato, falar para toda a Paraíba. É sempre uma honra estar aqui presente no Master Imóveis, né? Esse programa que é líder de audiência, principalmente no segmento, né, da construção civil, do comércio imobiliário como um todo. E a gente vai tentar aqui hoje, dentro desse tema palpitante, que é a locação por temporada, né, tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas questões. E você já começou me dando o desafio de dar um conceito, né, um conceito do que seria a locação de temporada. Eu diria que é uma locação residencial de curto período. A locação de temporada ela é uma das modalidades previstas na nossa lei de inquilinato, a Lei 8.245 de 1991, em que ela tem como fito, ou seja, escopo, né, princípio, a ideia de uma necessidade temporária de residência. Então, ocorre a locação de temporada sempre que o locatário tem, por alguma razão, alguma justificativa, que pode ser desde o lazer, né, a educação, ou mesmo saúde, a ideia de habitar temporariamente uma residência, né, para que possa satisfazer uma dessas necessidades. Então, a locação de temporada, junto, né, com a locação residencial e a locação comercial, são aquelas três modalidades, né, mais básicas previstas na nossa lei ou na nossa legislação do inquilinato. Uma das grandes preocupações hoje é a redação desse contrato, evidentemente, você colocando como referência essas modalidades. Agora, por exemplo, o imóvel, quando ele é locado com móveis, utensílios e vários acessórios, o que o proprietário, o dono do imóvel, deve proceder nesse contrato? Como é a redação, para que ele depois não seja surpreendido, uma coisa temporal, destruído seus móveis, utensílios, aparecer uma coisa. Qual é a preocupação hoje máxima de um proprietário
junto a um escritório de advocacia para elaborar esse contrato, principalmente nessa modalidade. Bem, Rômulo, você traz um problema que é um problema bem pragmático, bem existente, né, nesse tipo de relação. Como normalmente a temporada, inclusive por, né, determinação legal, ela tem um período máximo de duração de 90 dias, e como, né, nós tentamos explicar anteriormente, que ela se destina ao atendimento de uma necessidade passageira do locatário, seja qual for o escopo, seja qual for o fim que ele pretende, né, dentro daquela utilização do imóvel, é normal que esse tipo de imóvel, preparado para esse tipo de negócio de locação por temporada, ele tenha a ofertar algumas facilidades. Dentre essas facilidades, normalmente, um imóvel mais procurado vai ser aquele que está mobiliado, devidamente equipado com alguns utensílios, pelo menos de cozinha, né, pelo menos alguma, né, também... TV, geladeira. Alguma bagagem, vamos dizer assim, ou algum equipamento, né, eletroeletrônico, né, a geladeira, o fogão, né, hoje em dia o micro-ondas é muito comum, porque faz parte, né, da vida moderna, a vida, né, que necessita se ganhar tempo, até mesmo nas refeições. Então, os imóveis voltados mais para a locação de temporada, ele tem essa característica de ter, né, um ambiente já preparado ao recebimento do locatário. E também porque o locatário, muitas vezes, dada a temporariedade dessa necessidade de residência, ele não quer, né, planejar toda uma mudança que a gente sabe que é custosa, trabalhosa, e por isso, né, ele vai justamente ser atraído com mais, né, força para aqueles imóveis que estão com essa característica já, né, de preparo. E aí, sobre a perspectiva do locador, ora, se eu equipo todo um imóvel, né, se eu tenho todo um imóvel preparado ao recebimento, né, da locação, ou do abrigo, vamos colocar assim, do locatário, é importante que eu tenha a descrição de cada um desses equipamentos, né, dentro do contrato. Isso pode ser feito no anexo, no inventário de bens, né, pode ser no próprio texto do contrato, mas o que é fundamental é essa descrição, não só dos bens que existem, da qualidade desses bens, principalmente se for importante a marca, né, o estado de conservação desse bem, para que, ao final, locador e locatário possam conferir tudo isso, todas essas informações, e a locação terminar, né, ter seu fim, né, sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema, sem nenhuma discussão, uma vez que esse inventário prévio de bens vai estar ali resguardando tanto o interesse do locador, que vai ter, né, como provar aquilo que guarnecia o imóvel no momento da entrada do locatário, mas também o locatário que usou o imóvel de forma devida e assim o restitui, né, no status quo, né, recebido, sem necessidade de nenhum pagamento extra, ou de nenhuma compensação ou indenização por qualquer dano. Então, penso eu que esse inventário de bens é o instrumento contratual que deve ser posto ou em anexo ou no próprio texto do contrato, pode ser feito das duas formas, para dar segurança nessa locação de temporada e, com certeza, né, fazer com que a relação transcorra com tranquilidade para todos os lados. Ainda nessa linha de raciocínio, então você vai fazer um laudo, né, descritivo sobre tudo que está sendo entregue ao inquilino naquele período e a questão que vai ser anexo ou dentro do próprio texto. O locatário, o inquilino, ele tem também que observar alguma coisa, porque também ele tem que, por exemplo, vai entregar uma geladeira, mas será que aquela geladeira, de repente o motor queima, será que está... Então, como fica já o outro lado? Você falou agora da precaução do locador. E o locatário tem que ter também precaução para que lá na frente ele diga, epa, não foi culpa minha, ou foi culpa minha, não foi... tinha uma colher a mais, tinha uma colher a menos. Vamos também ver o lado do inquilino, né? Verdade, Rômulo, contudo, numa relação contratual bilateral é uma via de mão dupla. Então, olhando sob a perspectiva do locatário, a informação é essencial. E informação, muitas vezes, né, o ideal seria uma visita prévia no imóvel, né, uma verificação in loco das qualidades, não só dos equipamentos, mas do próprio imóvel. Então, esse inventário de bens que falamos anteriormente pode muito bem estar acompanhado na própria vistoria, que é comum, né, quando você vai locar, independente de ser locação de temporada, residencial ou mesmo comercial. Então, você tem essa necessidade também por parte do locatário de fazer essa verificação, né, de como se encontra
né, todos os bens que guarnecem ali o imóvel, mas é importante, inclusive, às vezes, até informações menores que muitos locatores e locatários passam desapercebidos. Por exemplo, eu já tive um caso prático que eu tive a oportunidade de testemunhar, que deu uma confusão porque a pessoa do locatário era uma pessoa que morava em outra região do país e estava acostumado com a voltagem da residência de 110 volts. E aqui na nossa região, a nossa voltagem é 220. Isso. Então, veja, às vezes uma coisa que parece natural para todos nós, né, para uma pessoa de fora, não é tão natural. Então, assim, desde esse dia, eu recomendo, por exemplo, nos meus contratos, que se estabeleça e se comunique qual é a voltagem do equipamento eletrônico, né, qual é, por exemplo, alguma restrição de uso do imóvel. Às vezes o imóvel está incerto dentro de um condomínio. Às vezes, mesmo que seja um imóvel residencial de uma casa, você tem um vizinho que tem uma peculiaridade, pode estar com uma criança, pode ter um idoso, e é importante você já no contrato fazer alguns alertas, né, sobre o tipo de uso que vai ser feito, porque com certeza o locatário também, diante dessas informações, ele vai poder analisar se o imóvel de fato atende às suas necessidades ou se, né, é melhor fazer uma nova busca, procurar uma outra oportunidade de mercado. Na locação convencional, não se pode cobrar antecipadamente o aluguel, porque caracteriza pela própria lei uma contravenção penal. Como é que pode ser cobrado, seja o aluguel e os encargos, já que é temporada que não ultrapassa 90 dias e como você recomenda? Bem, Rômulo, é uma questão muito importante. De fato, né, a cobrança de aluguéis antecipada é vedada na nossa legislação, exceto justamente na locação de temporada. Então, a locação de temporada, e aí lembrando, essa para fins residenciais do locatário, por um período não superior a 90 dias, ela permite pelo locador essa cobrança antecipada. E a razão é simples, porque como o curto período de tempo que o locatário vai permanecer, a razão, né, de se cobrar antecipado é de se garantir o adimplemento, e muitas vezes esse locatário não tem residência na região, né, muitas vezes, por exemplo, vamos falar de um exemplo bem nosso aqui. Nós temos uma orla maravilhosa, né, que tem conquistado cada vez mais turistas do Brasil e do mundo, e aí as pessoas se interessam em vir passar aqui a alta temporada de verão. Né? Nós, principalmente ali naquela região das praias de Cabedelo, nós temos um alto índice de contratação por temporada nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, imagina uma pessoa de fora, muitas vezes, né, de uma residência distante, você, como locador, deixar uma parte do pagamento para o final e essa pessoa, por alguma razão, não pagar. Imagina a trabalheira que você vai ter para cobrar o valor correspondente a esse aluguel de temporada. Então, o mercado, ele acaba indicando que é melhor cobrar-se antecipadamente, né, inclusive, se for o caso, com alguma caução para eventuais consumos futuros, como água, luz, telefone. Vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos com esse assunto muito interessante agora, que tem que ser esclarecido para não causar dor de cabeça. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031 3366. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso, a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar.
Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e você pode acessar os Facebook, o Master Imóveis, que é a nossa fanpage, e também o nosso Instagram, @MasterImóveis. Quero também que você veja o nosso site, é www.programamasterimovais.com, e lá estará todos os programas que a gente faz ao vivo, para que você perdeu algum, vai lá no site, tem matérias, ofertas, tudo que você precisa para se informar do mercado imobiliário. E hoje eu recebo aqui o Dr. André Cabral, ele é especialista no direito imobiliário, e aí estamos conversando sobre locação para a temporada. Um problema muito recorrente é que a pessoa aluga 1 mês, 2 meses, e passado aquele prazo, temporada, a pessoa não sai do imóvel. Ele permanecendo causa algum problema? Qual a ação do locador? E se o locador também, são 3 em 1, que a pergunta, ficar silente, vira o quê? Deixa de ser temporada? Bem, Rômulo, aí você chega no ponto que talvez seja o principal sobre a questão do interesse do locador, né? A atenção que se tem que ter com o prazo na locação de temporada. Como a gente disse, é uma locação residencial temporária, né? É uma locação que tem por necessidade a definição de um prazo máximo de até 90 dias. Inclusive, esse prazo é improrrogável. Algumas pessoas, de forma equivocada, renovam contratos de temporada, quando, na verdade, essa renovação, uma vez comprovada a pré-existência da locação de temporada anterior, será considerada nula. Então, quem permanece no imóvel após os 90 dias, se passa 30 dias o locatário permanecendo nesse imóvel sem oposição do locador, pode ensejar na transmutação, ou seja, na transformação da locação de temporada por uma locação residencial por tempo indeterminado. E isso é importante porque a consequência vem justamente na resistência da restituição do imóvel pelo locatário. Porque, como você fez uma pergunta aí, 3 em 1, que você falou, você diz o que é que tem o locador, melhor dizendo, para
né, agir, como é que ele pode agir na hipótese do locatário não saindo do imóvel. Veja, dentro da ótica de um contrato de temporada, o que é que eu devo fazer? Dentro do período de até 30 dias após o término do contrato de temporada, eu devo notificar formalmente, né, o locatário para a saída, e se for o caso, ele não sair nesses 30 dias, eu já ingressar com a ação de despejo, e aí eu vou ter a meu favor a previsão legal da possibilidade de concessão de despejo de forma liminar, sem a audição da parte contrária, ou seja, do locatário, o que é um grande benefício processual legal, né, em prol do locador, que é, na prática, a retomada rápida do imóvel. Quando, ao contrário, eu passo dos 30 dias, eu não notifico muitas vezes o locatário, eu não entro no ingresso com ação nenhuma, né, de retomada do imóvel, o que é que vai acontecer com esse contrato? Ele não é mais um contrato de locação de temporada, ele vai se transformar num contrato residencial por tempo indeterminado. E qual é a consequência prática disso? Eu vou perder justamente essa possibilidade de uma concessão liminar, né, com a ordem de despejo em 15 dias. Eu vou ter, inclusive, que só solicitar o despejo quando se passar os 30 meses de locação. Porque nós sabemos que nosso sistema de locação residencial, na forma como ele está posto na nossa legislação, ele incentiva e protege o locatário para fins residenciais. Então, quando você tem um contrato, né, com período curto, nós não temos a denúncia vazia, que é essa medida liminar de 15 dias. Você vai ter que ter denúncia cheia. Então, a locação por temporada, quando passa dos 30 dias sem o pedido do imóvel, se transformando numa locação residencial por tempo indeterminado, a denúncia vazia não poderá mais ser feita pelo locador e ele fica lá, né, limitado àquelas hipóteses de denúncia cheia, que só relembrando rapidamente quais seriam as hipóteses. Descumprimento contratual, obviamente o não pagamento, né, do aluguel, né, ou a mudança de finalidade do imóvel, né, ou ainda a necessidade do próprio locador na utilização desse imóvel, mas a gente sabe que são hipóteses que são, né, vamos dizer assim, de menor incidência. Então, você não querendo perder, né, a denúncia vazia, que é essa denúncia imotivada, ou seja, a simples requisição da restituição do imóvel, você não pode perder aquele prazo de 30 dias após o fim do contrato de temporada. Dentro desse prazo, procure já comprovar que você pediu a restituição do imóvel, se for o caso, já ingresse judicialmente, porque você vai ter o benefício da possibilidade da concessão liminar, né, de retomada do imóvel. Doutor André, uma das modalidades, né, do contrato que a gente diz que é o convencional, aquele que é de 12 meses em diante, é utilizar-se de uma das 4 garantias locatícias. Por um contrato longo e tal. No contrato de temporada, a pessoa, em tese, como o senhor falou aí, paga antecipadamente também, que é permitido e tal, e é a regra do mercado. Agora, é possível se pedir, por exemplo, um fiador, uma caução, uma das modalidades para a temporada, e se for, por quê? Bem, como você bem colocou, a nossa, né, legislação permite, no caso de locação de temporada, o recebimento antecipado dos aluguéis e dos encargos. Isso é importante ser dito, porque, inclusive, nós recomendamos que você receba 100% do valor do seu imóvel na entrada. Então, é muito comum, por exemplo, se você vai celebrar um contrato hoje, né, de locação de temporada para o São João, alguém que tem um imóvel para o São João, e nossa terra também é muito conhecida nessa época junina, pode chegar alguém de fora querendo locar para o São João. Você vai, muitas vezes, pedir uma entrada no sinal agora, no fechamento do negócio, nós ainda estamos no mês de maio, e outra lá na época, ou no dia da entrada, ou antes dele ingressar no imóvel, na época de fato junina. Porque quando ele estiver no imóvel, ele já pagou 100%. Aí você vai dizer, ora, se ele pagou 100% dos aluguéis e dos encargos, porque inclusive você pode colocar no contrato, entendo que é totalmente legal, uma incidência, por exemplo, se for o caso de taxa condominial, durante o período, proporcional ao período, né, o próprio IPTU proporcional ao período, isso tudo seria possível ser celebrado, convencionado dentro do contrato. Mas, superando isso aí, você diz, o locatário pagou tudo que tinha acertado no contrato de locação de temporada. Por que uma garantia? A pergunta que o Rômulo, né, me fez com muita propriedade. Ora, a garantia muitas vezes pode e deve ser exigida, e aí pode ser sim um fiador, pode ser, né, uma garantia em dinheiro, que até é muito comum, por exemplo, né, a caução via cheque, né, correspondente até a um valor, que pode ser um valor negociado, ou o próprio valor, né, do contrato,
né? Porque, na verdade, a legislação se refere a 3 meses de aluguéis, mas no contrato de temporada isso tem que ser adaptado para a realidade desse contrato. E aí você tem a possibilidade dessa caução, aí você pergunta, para quê? Que hipótese? Ora, para justamente o consumo de água, o consumo de energia, né? Se for o caso, o consumo de telefone, se for o caso, uma reparação, né, que pode ser feita, né, porque alguma coisa foi danificada no imóvel, ou até mesmo uma multa condominial, né, por mau uso do imóvel ou quebra das regras condominiais. Então, para isso que serve a caução. Então, André, muito obrigado mais uma vez. Vou lhe trazer em outras oportunidades e deixo aí para você deixar o seu telefone e e-mail para quem tiver mais dúvidas, contactá-lo. Bem, Rômulo, o agradecimento é todo nosso, né? Sempre um prazer estar aqui na casa, né, da TV Master e mais especificamente aqui no programa Master Imóveis, nesse programa que a gente sempre que pode, né? Eu gosto de ser telespectador porque aprendo muito, vem muitos colegas aqui sempre falando de temas palpitantes. Então, agradeço muito o convite e quem quiser nos contactar, né, nosso e-mail é o cabral@crc, C de casa, R de rua, C de casa, .adv.br. Eu acho que, né, você pode nos contactar com qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou tão bem esclarecida hoje aqui na nossa, né, entrevista. A gente vai ter todo o prazer de atender. Muito obrigado. Fica agora com o Master Imóveis Shopping, as melhores ofertas da cidade, da Paraíba, claro, das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Muito obrigado por sua audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes.